E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal do YouTube, a mais uma live aqui para o Instagram. Tema da aula de hoje: viciado em celular, saiba como retomar o controle da sua mente. A primeira pergunta que eu quero deixar aqui no começo dessa aula é: você que usa o seu celular ou é o seu celular que está usando você? Pessoal, para e pensa. Isso aí hoje em dia é uma das maiores fontes de distração que a gente tem e de desinformação, é a maneira pela qual a gente usa o nosso celular. Então é a primeira reflexão que eu quero fazer. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal que está chegando aqui do Instagram. Aqui eu vou falar com o pessoal do Instagram, aqui eu vou falar direto com o pessoal do YouTube. Então, se eu estiver movimentando assim, é porque hora eu estou dando atenção para um, hora eu estou dando atenção para outro. Positivo, pessoal? Então, o problema não é o celular, é como você usa ele, ou melhor, como ele está usando você. Nos dias de hoje, o celular pode ser seu maior aliado na execução das suas atividades, da sua produtividade, ou ele pode ser o seu maior inimigo. Só depende da maneira como você usa ele. Hoje eu vou te mostrar como a neurociência diz sobre o vício digital, como o seu cérebro está funcionando exatamente igual ao algoritmo das redes sociais. A gente vai fazer uma analogia sobre o algoritmo das redes sociais e o funcionamento do seu cérebro. A isso a gente dá o nome de sincronicidade cerebral. Fica comigo até o final e principalmente a gente vai ensinar como retomar o controle da sua mente para que o seu celular trabalhe para você e não contra você. Positivo? Então vamos seguir. Primeiro a gente vai fazer uma analogia entre o nosso cérebro e o algoritmo das redes sociais. Pessoal, eu acredito que a maioria de vocês já percebeu como funciona o algoritmo, né? Seja do Instagram, seja do YouTube, seja no TikTok, tanto faz. A cada interação que você tem nas redes sociais, cada conteúdo que você curte, que você comenta, que você interage com o conteúdo, o algoritmo das redes sociais te manda mais daquilo. E o nosso cérebro é igual, o nosso cérebro é a mesma coisa. Cada interação, cada pensamento que a gente tem, o nosso cérebro começa a vibrar numa frequência. É muito importante que isso esteja bem explicado, tá, pessoal? Quando a gente tem um determinado padrão de pensamento na nossa cabeça, é como uma frequência, uma estação de rádio. Imagine que você está lá no 95.7 e você coloca no 98.3. Quando você muda a frequência, quando você tem determinado padrão de pensamento, por exemplo, pensamento de benevolência, pensamento de prosperidade, pensamento de ajudar os outros, pensamento de gratidão, você eleva a sua frequência em um determinado padrão, que o seu campo eletromagnético está vibrando naquela frequência, você acessa as coisas que estão naquela determinada frequência. É como uma estação de rádio. Você consegue ter acesso ao que está passando naquela rádio, ao que está sendo falado naquela rádio. No nosso cérebro é a mesma coisa. Quando você eleva a sua frequência, você consegue ter acesso àquilo. O universo não vai te dar, você não vibra naquilo que você quer. Você recebe aquilo que você é. Então é um campo eletromagnético. Cada pensamento que você tem, um padrão de pensamento, você vai receber mais daquilo. E quando você abaixa a sua frequência, quando você passa um tempo reclamando, quando você tem pensamentos de derrota, de eu não sou bom o suficiente, isso não é para mim, isso eu não sou capaz, eu não consigo, da mesma maneira o universo vai te responder, você vai emitir aquela frequência para o seu campo eletromagnético e você vai receber mais daquilo. A gente não recebe aquilo que a gente quer. A gente vibra naquilo que a gente é e o universo manda mais daquilo para a gente. Fazendo analogia com as redes sociais, é a mesma coisa. Quando você passa o tempo todo curtindo conteúdos rasos,
conteúdos no TikTok, no Instagram, você recebe um banho de dopamina. Você recebe uma descarga de um neurotransmissor chamado dopamina. Acontece que você está treinando o seu cérebro da maneira errada. Você está treinando o seu cérebro para focar num conteúdo de poucos segundos. Você está treinando o seu cérebro para focar num conteúdo de distração. E ele vai entregar, e ele vai vibrar nesse pensamento, ele vai vibrar nesse padrão de pensamento. Logo, quando você precisar se concentrar numa tarefa mais longa, por exemplo, numa leitura de um livro, por exemplo, você precisa se dedicar a uma atividade aí do seu trabalho que dura mais tempo, o seu cérebro te sabota, porque você treinou ele a pequenos estímulos de distração e a estímulos de pequeno tempo. Toda hora que você entra num Reels ou num TikTok, você está treinando o seu cérebro a focar em algo apenas por 30 segundos. E ele vai se viciar nisso. Ele vai receber aquela dopamina e vai se viciar, porque é como um animal saciado. Se um animal saciado recebe a comida, ele passa o resto do dia dormindo, ele deita e dorme. Agora, se ele não recebe a recompensa, ele passa o resto do dia caçando até ele receber a recompensa. E o cérebro é exatamente igual. Se você der a recompensa para ele no começo das suas atividades, que é quando você abre uma rede social e você recebe aquela descarga de dopamina pela distração, pela a sua frequência em atividades de recompensa imediata, o seu cérebro vai querer deitar e dormir. Você está treinando o seu cérebro para o fracasso. É o que a gente chama de dopamina rápida, de dopamina barata, de dopamina rasa. E você vai perdendo o prazer por coisas simples, você vai perdendo o gosto por ler um livro, você vai perdendo o gosto por trabalhar concentrado e chegar ao final de terminar uma atividade que vai te trazer realmente o resultado. Você vai perdendo o gosto por isso, porque você está acostumando o seu cérebro a tarefas de distração e a tarefas de recompensa imediata. Você entra num ciclo constante de checar o celular sem nem mesmo saber por quê. Quem aí já aconteceu isso? Interajam comigo aqui, pessoal, vocês que estão no Instagram. Acontece isso com vocês? De vocês, às vezes, tá meio distraído, sem saber o que fazer, você já pega o celular e já clica direto na rede social. Você nem sabe qual é a intenção por trás daquilo. Automaticamente você já clica ali para ver. Ou no WhatsApp, ou no TikTok, ou no Instagram, ou no YouTube, tanto faz. Você criou um automatismo para receber aquela recompensa imediata que o seu cérebro tanto ama. Seu cérebro é preguiçoso e adora a recompensa. Seja você treine ele para receber a recompensa imediata pela distração e pelas tarefas de recompensa imediata, ou você treine ele para receber a recompensa após terminar uma atividade que vai te trazer o resultado. Pessoal, aqui está o pulo do gato. A gente precisa treinar o nosso cérebro para poder receber a recompensa após fazer as atividades que vão nos trazer o resultado todos os dias. Caso contrário, a sua produtividade vai para o ralo e você vai ser um eterno enxugador de gelo, você não vai ter resultado em nada. Porque a rede social está tirando a sua produtividade. Correto? Vamos entender o celular, vamos aprender. O seu celular é o seu vilão ou é uma ferramenta que vai te ajudar no seu trabalho? O celular vai ser o seu maior aliado se você usar ele com consciência. Você pode usar ele para organizar a sua vida, para ganhar mais dinheiro, para aprender mais rápido, para ser mais produtivo. Ele pode ser uma ferramenta na sua evolução. Ou você pode usar ele para distração. Você pode usar ele para tarefas de recompensa imediata que vão acabar com a sua produtividade e, consequentemente, com os seus resultados. É uma escolha, pessoal. Ah, mas eu estou automaticamente levado para isso. Pois é, você treinou o seu cérebro da maneira errada. Fiquem comigo até o final que a gente vai aprender como finalmente se livrar disso. Positivo? Vocês vão aprender hoje as estratégias práticas para sair desse vício. Ações práticas para se livrar de ser
um procrastinador crônico, de ser um viciado em recompensa imediata, para treinar o seu cérebro para receber a recompensa depois de fazer a atividade que te leva para o seu objetivo, a atividade que te traz um resultado prático. E isso muda a sua produtividade, isso muda os seus resultados, isso muda quem você é. Correto? Então fiquem comigo até o final. Ações práticas para a gente sair desse vício. Primeira coisa, a gente tem que entender que isso é um vício. E se livrar de um vício, você não simplesmente abandona um vício. Você tem que colocar outra coisa no lugar. Então isso aí é muito pessoal, tá? Imagine algo que você queira colocar dentro da sua rotina. Um hábito bom. Que vai fazer você crescer no seu trabalho, que vai fazer você crescer na sua saúde, no seu desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo comigo, como é que funcionou comigo. Até o ano de 2020, eu era fumante. Sabe como que eu parei de fumar? Cada vez que eu tinha vontade de fumar um cigarro, eu troquei por beber meio litro de água. E funcionou muito para mim. Eu troquei o hábito ruim por um hábito bom, que é beber água. Cada vontade de fumar um cigarro que eu tinha, eu tomava meio litro de água. Rapidamente, eu consegui substituir um hábito ruim, que era fumar, por um hábito bom, que era beber água. Consequentemente, eu estava melhor hidratado, meu cérebro funcionava melhor, eu estava mais rápido, eu estava batendo a minha meta de água por dia. Para quem não sabe, a gente precisa beber 1 litro de água para cada 20 quilos no nosso corpo. Como eu tenho 80 quilos, eu tenho que beber 4 litros de água por dia. E isso aí me ajudou muito a bater minha meta de água. E logo eu fiquei livre do hábito ruim. Então, se você quer ficar livre do celular, toda vez que te der vontade de entrar na rede social para poder ficar vendo a vida dos outros, de entrar no grupo do WhatsApp para ficar conversando assunto que não vai te trazer nenhum resultado, coloque um hábito novo, um hábito bom no lugar. Pode ser a água. Faça um teste. Claro que você pode escolher o hábito que você quiser para colocar no lugar, mas pode ser a água. Segunda ação prática para a gente se livrar desse negócio. Desabilite as notificações no seu celular. Não dá para você estar trabalhando, não dá para você estar fazendo qualquer atividade e aparecer uma notificação lá no seu celular da rede social. Fulana curtiu sua foto. Pronto. Isso vai tirar o seu foco da atividade que você estiver fazendo, que vai te trazer resultado, para colocar o seu foco no celular. É uma tarefa de distração. E quem já viu aí, às vezes você entra na rede social para poder ver uma notificação. Na hora que você acorda, você foi abduzido pelo algoritmo das redes sociais e está vendo lá um assunto nada a ver sobre um negócio que nem te tem interesse, porque você foi vendo ali aquela notificação, aí fulano que curtiu e outro que curtiu aquela notificação, de repente você está perdido ali, você perdeu mais de 20 minutos, meia hora do seu dia vendo aquela notificação. Se você somar isso ao longo do tempo do seu dia, você perdeu horas de produtividade por causa de uma notificação. Então a segunda estratégia prática para sair desse vício é desative as notificações do seu celular. Próxima estratégia. Delimite blocos de tempo para ver as redes sociais, pessoal. 2 vezes por dia. 15 minutos é mais do que o suficiente. Deixa de ser um refém disso. Vocês me desculpem a palavra, agora deixa de ser um trouxa. Para de trocar o seu tempo, que é o ativo mais importante que você tem, para ficar fazendo atividade que não te leva a lugar nenhum. A gente tem que aprender a ser intencional, pessoal. Eu canso de dizer nos meus treinamentos e nos meus conteúdos que se ocupar não é produzir. Sempre se pergunte, essa tarefa que eu estou fazendo agora está me levando para o meu objetivo? Se não tiver, interrompe. Para isso que a gente cria blocos de tempo. Então você pode fazer aí, ó, no final da sua manhã, antes do almoço, fica 15 minutos lá respondendo. Quem é meu aluno de qualquer um dos treinamentos sabe que a gente cria blocos de tempo para poder responder e-mail, para responder WhatsApp, para responder rede social, para interagir na rede social. Eu não estou falando para você acabar com isso. Eu estou falando para você criar de maneira inteligente blocos de tempo para você não ficar refém do celular. Eu vou voltar a fazer a mesma pergunta na introdução.
É você que usa o seu celular ou é o seu celular que te usa? Correto? Então essas 3 estratégias para você sair do vício do celular. Isso vai mudar a sua vida. Deixa de ser um refém do celular e passa a usar ele como uma ferramenta da sua produtividade. Ok? Agora a gente vai para a tarefa da aula. Quem me acompanha sabe, se você apenas assistir o conteúdo e não entrar em ação logo após assistir a aula, você não cria a conexão neural entre aquilo que está sendo ensinado e a prática. Você precisa da teoria e precisa entrar em ação. Então eu oriento a todos os meus alunos, crie o hábito de fazer uma ação imediatamente após assistir um conteúdo. Qualquer ação prática serve. Aqui não interessa a complexidade da ação, interessa é fazer a ação. Você pode gravar um vídeo resumindo aquilo que você aprendeu, isso aí é muito bom. Você pode fazer um resumo sobre aquilo que você aprendeu. E agora, o pulo do gato, você pode ensinar outra pessoa sobre aquele assunto que você aprendeu. Existe a técnica de Richard Feynman, que é um físico, que ensinou, se você faça um resumo sobre aquilo que você acabou de assistir, sobre aquele conteúdo que você acabou de assistir, usando palavras como se você estivesse ensinando uma criança de 10 anos. Isso vai reforçar o seu conhecimento sobre aquele assunto, sobre a assimilação do conteúdo. Na hora que travar, se naquele momento você travou a partir daqui, eu não sei o que dizer, é onde você precisa reforçar o ensinamento, é onde você precisa reforçar a sua atenção naquele conteúdo. Correto? Então, ok, bora para a aula. Primeira coisa, substitua o vício de abrir o celular sem motivo por algo que vai te trazer um resultado. Escolha qualquer bom hábito que você queira implementar na sua rotina e você vai colocar na mesma hora que você tem aquele mau hábito de abrir o celular para poder ficar navegando na rede social. Você vai se lembrar de fazer aquele novo hábito. No meu caso foi a água. Quando eu quis parar de fumar, cada cigarro que eu tinha vontade de fumar, eu bebia meio litro d'água. Então a tarefa da aula é essa, simples. Você precisa substituir o mau hábito por um novo hábito. Você não consegue simplesmente eliminar o hábito antigo, o hábito que você quer mudar. Você precisa colocar outra coisa no lugar. Então essa é a tarefa da aula. Escolha algo para você colocar no lugar. E se você quer retomar o controle da sua vida, o controle da sua rotina, parar de ser refém das circunstâncias do dia, parar de ser refém de qualquer coisa que te domina e você tomar as rédeas da sua vida, vem para o Produtividade na Prática. Para quem está no YouTube, o link está na descrição do vídeo. O treinamento está com desconto de mais de 70%. E as pessoas me perguntam, mas por que você faz isso? Porque eu quero que o maior número de pessoas tenha acesso a esse treinamento por tempo limitado. Para quem está aqui no Instagram, o link está na minha bio. Clica no link da bio e veja tudo que você vai aprender lá no treinamento através da página, lá no treinamento Produtividade na Prática. Você quer retomar o controle da sua vida e deixar de ser um refém do seu dia? Porque assim como o celular, a mesma pergunta eu te faço agora. É você que controla o seu dia ou é o seu dia que te controla? Se você não tem um plano, se você não acorda no seu dia e não tem um plano para seguir, atividades que tenham sido priorizadas na noite anterior, que te levam diretamente para o seu objetivo, você está perdido e automaticamente você procrastina. Lá dentro do Produtividade na Prática eu te ensino tudo isso. Você vai voltar a ter o controle da sua vida e não será mais controlada pelas suas circunstâncias. Positivo? O pessoal do YouTube clica no link da bio e vem para o Produtividade na Prática. Do YouTube, pessoal do YouTube clica no link que está na descrição do vídeo e pessoal do Instagram clique no link da bio e vem para o Produtividade na Prática. Por tempo limitado, mais de 70% de desconto. Não perca. Vejo vocês no próximo vídeo.